Fala, meu povo, seja bem-vindo, tudo bem? Aqui é o professor Caldeira, prazer imenso estar com você nessa oportunidade. Muito obrigado pela sua presença, ainda que de maneira virtual. Para nós, aqui do Caveiras Negras, é sempre sinal de prestígio ter você nos acompanhando. Bora lá? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante para efeito de prova. Essa lei aqui, essa lei que vai aparecer agora para você aí, que é a Lei 9.455 de 97, denominada lei de tortura, se ela tiver no seu edital, já pode ter certeza. É quase que, não vou dizer certeza, mas é quase que 90% de chance que virá questões na hora da sua prova. Então, aqui já vai a minha primeira dica para você acerca da lei de tortura. Leia a letra da lei. São apenas 5 artigos, é uma lei pequena, uma lei curta, só que é uma lei que guarda muitas informações e, principalmente, boa parte dos candidatos tem uma tendência de ir só nos tipos de tortura e acaba não pegando ali as informações adjacentes que existem, né, como por exemplo as situações de aumento de pena, forma qualificada, por exemplo, da tortura. Algumas pessoas desprezam ali a situação dos efeitos da condenação e pode ficar tranquilo que tudo isso eu vou trabalhar com bastante calma. Eu só estou antecipando para você porque se você é o tipo de candidato que já estudou a lei de tortura antes e ficou só apenas nos crimes, com essa aula eu tenho certeza que eu vou surpreender você e eu espero que essa surpresa seja de forma positiva para que, de alguma forma, você não erre absolutamente, não erre nenhuma mesmo, nenhuma questão na hora da prova, beleza? Então a gente já vai começar com um breve histórico. Esse breve histórico ajuda você até para algumas provas, né, que tem redação. O Edmar sempre fala que quando eu coloco essa parte de histórico, dessa história e tudo mais, ajuda o aluno a compreender melhor o assunto. Então eu não guardo muitos minutos da aula para falar sobre a história, sobre a introdução, porque na maioria das vezes não cai em prova, é só a título de conhecimento. Então vamos lá. Como é que surgiu essa situação da tortura? Veja bem, após, a Segunda Guerra, nasce aí um movimento de repúdio à tortura, né, com a aprovação de vários tratados internacionais. Mas, professor, por que depois da Segunda Guerra? O que que acontece? Depois da guerra, meu amigo, você pode ter certeza que depois, claro que eu estou falando da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas foram torturadas durante a guerra, afinal de contas é uma guerra. Então, aí surgiu aquela situação toda, ó, vamos criar os países se reuniram e falaram assim, ó, vamos criar algumas normas internacionais para que de alguma forma os países, né, de forma voluntária, sejam signatários, ou seja, ó, resolva assinar esse acordo junto com a gente e tudo mais, aquela coisa toda. E por aí foi. E aí, passou-se todo esse período, o que que acontece? Várias normas internacionais, como por exemplo, eu coloquei para você a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada, né, por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, né, em 10 de dezembro de 1948, aí muita gente chama de Declaração Universal dos Direitos Humanos, não necessariamente dos direitos do homem, consagrou inclusive lá no seu artigo 5º o princípio básico que ninguém seria ou será submetido à tortura, nem a tratamento, ou até mesmo castigo desumano ou degradante. O Brasil, inclusive, o Brasil foi signatário, ou pelo menos é signatário de algumas normas internacionais, como, por exemplo, essas duas que aparecem agora aqui para você. Uma delas, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, lá de 1984, tá aqui. Depois, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 1985. Então, eu só coloquei esses dois diplomas internacionais aqui para você, duas convenções, né? A Convenção contra a Tortura, lá de 84, e também a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985. Inclusive, em algumas provas, né? Talvez não seja o seu caso, mas em algumas provas, alguns editais de concurso público, eles trazem uma dessas convenções aí para estudar. E alguns editais também trazem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é lá de 1948, que é importante também. Então, desde essa época, desde esse período pós Segunda Guerra Mundial, essa situação de prevenção, punição, né? Então, a gente trabalha tanto com a prevenção quanto com a punição e quanto, inclusive, com a não autorização da prática da tortura, tem se tornado mais forte nos países. Mas, professor, e no Brasil? Tem previsão nas leis brasileiras? É claro que tem. A previsão está nessa lei aí, ó. Lei 9.457. 455 de 97. Então, em 97, o Brasil foi e criou essa lei, denominada Lei de Tortura. Só que é importante notar que a Constituição Federal, ela tem um mandado expresso de criminalização, ou seja, falando assim, olha, a lei deve criar o legislador ordinário tem que criar um crime para tortura. Tem que ter lei específica para isso. E aí é que eu chamo a sua atenção aqui para a previsão constitucional. Tá aí, ó, lá no seu artigo 5º, tá vendo aqui? Artigo 5º, eu coloquei aqui no inciso 3, está dizendo, ó, ninguém será submetido, ó, a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Se você voltar um pouquinho comigo, você vai ver que existe essa previsão onde, professor, aqui, ó, na DUDH, Declaração Universal dos Direitos do Homem ou Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na verdade, direitos humanos, né? Lá no seu artigo 5º, ele fala que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Aí você observa a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 3, o que ela diz? Agora, a gente já não está mais falando de uma previsão internacional, a gente está falando de uma previsão na Constituição.
Aí a Constituição fala que ninguém também vai ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Beleza. Vamos imaginar que essa cópia aqui do artigo 5º seja pelo fato do Brasil ser signatário, né, de alguns tratados, normas internacionais. Mas veja, quando você vai lá no inciso 43, fala o seguinte, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí ele vem e fala assim, ó, a prática da tortura, tráfico de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitá-los não evitaram, se omitirem, né? Aí beleza, agora vamos ficar só com a parte que nos interessa, que é essa parte aqui da tortura, ó, beleza? Você vai perceber que a Constituição Federal, aqui no seu artigo 5º, inciso 43, ela fala também que a lei considerará, então significa que ele está falando para o Estado, para o legislador ordinário, que ele tem que criar uma lei para definir o crime de tortura. E essa lei foi criada, professor? Foi essa lei aqui, ó. Lei 9.455 de 97. Então, essa breve introdução aqui nesses 7 primeiros minutos de aula foi só para que você compreendesse essa ideia. Que a tortura, ela veio, óbvio, que essa ideia realmente de repúdio à tortura, né, de punição com relação aos crimes de tortura de uma forma um pouco mais severa, surgiu, ficou mais forte esse movimento após a Segunda Guerra Mundial. Aí então veio normas internacionais falando sobre isso, depois os países resolveram assinar esses tratados, esses acordos, fazer parte desses acordos internacionais para que de alguma forma realmente houvesse uma punição mais severa com relação ao crime, aos crimes de tortura. E aí, beleza, depois veio a Constituição Federal em 1988, trazendo essas duas situações e, inclusive, essa parte do inciso 43 é o quê? É o mandado de criminalização. Tá falando, a lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. Aí ele continua. Quando ele fala da tortura, ele tá falando o seguinte, olha, o Estado deve criar uma lei. A Constituição tá falando que o Estado deve criar uma lei. E essa lei foi criada no ano de 1997, denominada Lei de Tortura. Beleza, professor? Tudo certo. Agora eu já entendi. Agora a gente vai, antes de falar do conceito de tortura, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que um aluno me perguntou na semana passada, no presencial. Perguntou o seguinte, professor, mas para aí, dê uma olhada. Antes de 1997, então ninguém era punido por tortura? Porque o senhor está falando que a lei de tortura ela veio em 1997. Sim, beleza. Por meio de qual lei? Por meio dessa lei que a gente está tratando, que é a Lei 9.455. Ah, tá. Beleza, professor. Tudo certo. Entendi isso aí. Mas agora tem outra coisa que eu não estou entendendo. Antes de 97, a tortura era punida como? Veja, antes de 97, a tortura não era punida especificamente como crime de tortura. Era punido no Código Penal. Para depender do tipo de tortura, era considerado homicídio. Era considerada lesão corporal. Ah, fulano furou o corpo de cicrano, independente da intenção do indivíduo, era o quê? Lesão corporal. Então era lesão corporal, homicídio, dependia muito do caso concreto. Você vai perceber que as condutas, pode ser inclusive maus tratos também, lá no artigo 136 do Código Penal tem um crime de maus tratos, que não pode inclusive ser confundido hoje com um crime de tortura, que está previsto no Código Penal, da tortura, na Lei 9.455, que é a tortura castigo. Então veja, antigamente os crimes relacionados, o que hoje é denominado tortura, na lei de tortura, antes era punido no Código Penal. E também a gente tinha o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que falava especificamente de tortura lá, praticada contra criança e contra adolescente. Só que aí, depois de 97, esses crimes, que antes era punido em outros artigos ou em outras leis, códigos, enfim, agora migraram para a situação da tortura, realmente na Lei 9.455. No finalzinho da nossa aula, a gente vai falar com calma sobre cada crime desse. É claro que eu estou dizendo cada crime previsto na lei de tortura. Beleza? Professor, tudo certo. Então a gente vai começar com um conceito. O que é tortura? Tá aí na tela. Tá? Vamos lá. Tortura. Se você pega a Convenção, né, contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, tá? Essa convenção ela fala que tortura, tá aqui no seu artigo 1º, ó. Acompanhe comigo a leitura. Ela fala assim, que tortura, para fins da presente convenção, né, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente. Tá vendo aqui, ó? Aqui já fala inclusive da intenção, ó. Intencionalmente a uma pessoa com o fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência.
Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos consequências unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Esse conceito aí é um conceito o quê, professor? Isso aqui é um conceito internacional. Professor, por que o senhor está colocando aqui pra gente como conceito internacional? É porque se eventualmente isso vem em prova, é para você não se assustar, porque às vezes a gente lê apenas a letra da lei e a letra da lei não fala desse conceito todo bonito, aquela coisa toda e tudo mais, etc, né? Inclusive a letra da lei nem cita essa expressão aí, né? Ou quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público. E aí, daí a gente vai estudar lá na frente o porquê dessa expressão funcionário público aqui, ó. Professor, mas como assim? O que que acontece, tá? Em alguns países, o crime de tortura, ele só pode ser praticado por funcionário público. É como se fosse um abuso de autoridade. Entendeu? Mais ou menos isso. Quando aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Inclusive, se você quiser anotar aí na notinha de rodapé, no cantinho do caderno, tem alguns doutrinadores brasileiros que falam que a tortura é o crime de jabuticaba. Por quê? Porque jabuticaba só existe no Brasil, então dizendo que esse crime de tortura, que pode ser praticado por qualquer pessoa, você vai ver lá na frente que a tortura é denominada como um crime comum, aí por isso que fala que a tortura no Brasil, ela é conhecida como crime jabuticaba ou crime de jabuticaba. Porque lá fora, em alguns países, é claro, né, a tortura só é puni só existe crime de tortura se for praticado por funcionário público. Aí você já imagina ali a relação com a guerra e tudo mais, a guerra, funcionários públicos do exército e tal, que praticavam tortura contra pessoas apreendidas, enfim, cativeiro, aquela coisa toda. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero tratar. Eu só quis trazer para você aí, para você entender o conceito internacional de tortura. Professor, e na lei, o que realmente vai cair na minha prova? Na sua prova, meu irmão, vai cair o que está definido na lei de tortura. Então, quando você pega a lei de tortura, lá diz o seguinte, que constitui crime de tortura. Aí já vem constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aí a gente vai estudar 3 tipos de tortura lá no final da aula. Então, veja, o conceito de tortura que você tem que levar para fora é o conceito previsto na lei, ou seja, é o conceito previsto aqui, ó, previsto na lei 9.455 do ano de 97. Essa lei, esse conceito que você tem que levar para a prova. Professor, e esse conceito internacional? Foi só para fazer uma breve introdução para que você entenda lá na frente o porquê que, internacionalmente falando, a tortura seria inclusive um crime próprio, internacionalmente falando, a tortura seria inclusive um crime imprescritível, mas aqui no Brasil não. Então o que nós vamos levar para a prova é uma coisa, o que você vai ter de conhecimento é muito maior que isso, beleza? Tudo certo, professor, com essa parte do conceito aqui, tá em dias. Agora, a gente evolui um pouco mais no nosso estudo, e a gente vem agora já para definir o seguinte, para aí, o crime de tortura, ele é um crime próprio ou ele é um crime comum? Responda aí para mim. Se você já estudou esse assunto antes, tortura é um crime próprio ou crime comum? Professor, mas aí é que tá. Eu não sei a diferença de crime próprio para crime comum. Vamos lá, que eu vou te dar uma aula lá do direito penal. Vamos botar um tiquinzinho, tá? Não tem problema. O objetivo do professor Caldeira aqui é ensinar a você no método botequês, ou seja, como se fosse uma conversa de boteco. A ideia é todos nós conseguirmos entender de fato os assuntos e acertar a questão de prova. Eu não estou aqui para falar bonito. Eu estou aqui para falar de uma forma que você entenda. Vou traduzir para você, ó. Crime próprio é aquele crime que só pode ser praticado por determinadas pessoas. O crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Professor, me dê exemplo. Vamos lá. Crime próprio. O crime do artigo 312 do Código Penal, que é o crime de peculato. Em via de regra, aquele crime é um crime próprio, ou seja, ele só pode ser praticado por funcionário público. Provavelmente você não vai escutar, ou dificilmente você vai escutar alguém falando assim, ó, eu não sou funcionário público, eu pratiquei peculato uma vez. Claro que existe uma exceção lá, inclusive, mas a regra é que o peculato ele é um crime próprio. Então, quando você fala que aquele crime só pode ser praticado por determinadas pessoas, ou seja, por determinado grupo de pessoas, então a gente fala que o crime é um crime próprio. Agora, quando o crime ele pode ser praticado por qualquer pessoa, aí a gente fala que ele é um crime comum. Exemplo, crime de homicídio, crime de furto, crime de roubo. Esses crimes podem ser praticados por qualquer pessoa. Aí vem uma pergunta de prova e fala assim para você, candidato, assinale a alternativa que apresenta o mais correto possível acerca da lei de tortura. Aí vem lá assim, ó, letra A, o crime de tortura é um crime próprio, você marca errado. Tortura não é crime próprio, a tortura é um crime comum. Tá aí, eu já coloquei para você, já falei a resposta, mas tá aqui, ó. Se a gente for analisar com base no direito internacional, ou seja, nas normas internacionais, como por exemplo a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, do qual a gente trouxe um conceito de tortura agora há pouco, essa convenção, ela é inclusive de 1984, ela fala que tortura é um crime o quê? É crime próprio. Mas isso é quê? Para as normas internacionais. E, inclusive, por que é próprio? Porque é praticado por funcionário público ou qualquer pessoa no exercício de função pública. Agora você entendeu por que eu coloquei esse conceito internacional para você. Lembra que eu falei, ó, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Tá vendo? Esse conceitão aqui, ó, bonitinho. Ó, bonitão, sei lá, grande pra caramba, né? Enfim, esse conceito aqui diz que a tortura é crime próprio.
quando você lê essa convenção contra a tortura e outros tratamentos, ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Mas isso é na convenção. Essa convenção, inclusive, ela é de 1984. Então, se perguntasse eventualmente para você com base nessa convenção, a tortura seria crime próprio. Agora, se perguntar para você com base nas normas do direito brasileiro, no Brasil, meu amigo, ó, Lei 9.455 diz que, em regra, o quê? Não existe qualidade ou condição especial do agente. Ou seja, no Brasil a tortura é o quê? Ela é um crime comum. Ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. A título de exemplo, eu, professor Caldeira, atualmente eu sou servidor público, eu sou funcionário público. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou na condição de policial penal. Já fui policial militar e hoje estou na polícia penal. Eu posso praticar crime de tortura? Posso. Mas você que está aí do outro lado, que ainda não passou, eu disse ainda, muito em breve vai estar aprovado, amém? Aprovado ou aprovada? E aí, beleza, você pode praticar tortura? Pode. Professor, agora vem a pegadinha de prova. Uma pessoa comum, ou seja, que não é funcionária pública, eu estou trabalhando dessa forma, né? Que não é funcionária pública, ela pode praticar todos os tipos de tortura? Aí não. Tem um tipo de tortura lá que realmente ela vai ser praticada só para funcionário público. Mas é só essa, porque o restante dos outros tipos de tortura pode ser praticado. Por exemplo, você pode praticar tortura baseado numa situação de preconceito. Eu vou te mostrar daqui a pouco hipóteses nesse sentido. Então, é importante você guardar essa informação, porque se cair na sua prova, você vai lembrar o seguinte, ó, tanto o STF quanto o STJ, já deixei marcadinho para vocês, se você quiser tirar o print, tem gente que não gosta de anotar, né? Pode tirar o print, por isso que eu já deixo, trago as informações assim, bem caprichada no slide, para que de alguma forma, ou pelo menos espero que esteja caprichada, você possa tirar o seu print aí e guardar. Então, você vai lembrar que tanto o STJ quanto o STF diz que o crime de tortura, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, ele é um crime comum. Agora vem uma outra situação que eu quero trabalhar com vocês, dentro desse mesmo slide. Precisa não, Dimar? Dimar tá querendo voltar para a tela? Não precisa voltar para a tela. Pode continuar no slide. Vamos lá. Equiparação a crime hediondo. O que acontece? Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 43, eu já até mostrei agora há pouco para vocês, ele fala que a lei considerará crimes hediondos, que a lei vai considerar crimes hediondos, né? Ou equiparar a tortura, melhor dizendo, a hediondo. Não sei se você lembra disso. Pessoal, não tô lembrado. Então vamos voltar lá, ó. Tá aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês, ó. Vamos lá no artigo 5º, inciso 43. O que tá dizendo, ó? A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico de entorpecente, terrorismo terrorismo e os definidos como crime hediondo, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitir. O que acontece? Quando a gente fala dessa situação de tortura ser equiparada a hediondo, aí você vai, inclusive, até em outra lei, deixa eu anotar aqui para você o número da lei, ó, você vai, inclusive, em outra lei, que é a lei dos crimes hediondos. Professor, qual que é a lei dos crimes hediondos? Não sei se você já teve aula da lei dos crimes hediondos, mas é uma coisa incrível, né, que a gente tem uma conexão muito grande. Quando a gente fala de crime hediondo aqui, a gente vai na lei de tortura, e quando a gente tá falando da lei de tortura, a gente vai para crime hediondo também, né? Então vamos lá. A lei dos crimes hediondos é essa lei aqui, ó. Lei 8.072 de 1990. Você vai estudar essa lei só se tiver no edital, né? Se não tiver no edital, não precisa estudar. O que acontece? Quando você pega a lei 8.072 de 90, que é denominada Lei dos Crimes Hediondos, essa lei, ela fala que a tortura, ela é equiparada a hediondo. Ah, beleza, professor, tudo bem. Isso até vem da Constituição Federal? Vem. O que acontece? Quando a gente fala que é equiparado, significa o seguinte, não é hediondo. Tortura não é hediondo. Se cai na prova, o crime de tortura é considerado crime hediondo, você marca não. Ela é equiparado. Significa dizer que mesmo não sendo hediondo, vai ter as mesmas consequências, tanto penalista quanto do direito processual penal. Significa dizer que todas aquelas situações que você aplica aos crimes hediondos, ou seja, uma progressão de regime mais grave, requisitos para o livramento condicional, dentre outras coisas, você vai aplicar também a lei de tortura. Você vai aplicar os crimes de tortura. Por quê? Porque a tortura ela é equiparada a hediondo. Assim como o tráfico de drogas, lá na Lei 11.343, assim como o terrorismo. Então não vamos confundir. Se caiu na prova perguntando tortura, tráfico ilícito de entorpecente ou terrorismo é hediondo, você marca não. Agora, se caiu na prova perguntando é equiparada a hediondo, aí você marca sim. Gostou? Deu certo, né? Ótimo. Agora, ó a pegadinha de prova. Quando eu ministro aula da lei de crimes hediondos, se você já assistiu minha aula de crimes hediondos, você vai ver que eu falo exatamente isso. Cuidado, porque não é todo tipo de tortura que é considerado, que é equiparada a hediondo. Tem um tipo de tortura que ela não é equiparada a hediondo. Que tipo de tortura é essa? É a chamada tortura por omissão, tá? Já deixei anotado para você também, para você nem precisar gastar a tinta da caneta aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Tortura por omissão não é hediondo. Professor, o que é tortura por omissão? Fique tranquilo que no momento certo a gente vai falar sobre ela. Na tortura por omissão, é quando a pessoa tem o dever de evitar ou de apurar a tortura, mas não apura e tudo mais. Aí ele responde de forma omissiva. Tem uma pena diferente, de 1 a 4 anos e tudo mais. Esse tipo de tortura não é considerada, não é equiparada a hediondo.
Agora, o restante dos crimes de tortura, todos eles são equiparados a hediondos. Isso significa que eles sofrem o mesmo rigor, são punidos da mesma forma que os crimes hediondos. Professor, onde é que estão os crimes hediondos? Como eu já disse, nessa lei ali, ó, Lei 8.072 de 90. Tudo bem, professor, tá na ponta da língua, eu já entendi tudo. Então, eu já entendi que a tortura, ela não é considerada crime próprio, ou seja, ele é um crime comum, e já entendi também que o crime de tortura é equiparado a hediondo, salvo a tortura por omissão. Agora vamos evoluir um pouco mais nosso estudo. Agora a gente vai falar sobre a situação da anistia, graça ou induto. E vamos falar também sobre o livramento condicional. O que acontece? A anistia, só para que você entenda melhor, a anistia, ela é um suposto, é um perdão também, obviamente, né? Mas ela é um tipo de perdão, né? É uma situação de isenção que é concedida pelo Congresso Nacional. A graça e o induto é concedido pelo presidente da República. Tudo isso aqui vai fazer com que o indivíduo não seja punido. No geral, isso aqui é tudo perdão em sentido amplo. Exemplo, determinada pessoa pratica crime. Vamos imaginar que determinadas pessoas vão lá e pratiquem, 20 pessoas vão lá e pratiquem um crime X. Não vou citar o nome aqui, porque eu estou um exemplo aqui que na verdade vai dar B.O. Mas enfim, vai lá e pratica determinados crimes. Ou crime, né? Professor, o que é anistia? Anistia é quando o Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, vão lá e criam um projeto de lei, cria lei e tudo mais, aquela coisa toda. Tem gente que até critica essa expressão lei, mas enfim, vai lá e cria uma lei anistiando, ou seja, supostamente perdoando aquelas... Supostamente não, perdoando aquelas pessoas. Então todo mundo que praticou aquela infração vai ser perdoado, ou seja, não haverá nenhuma punição. Teve, inclusive, anistia com relação a isso a pessoas que praticaram supostos crimes durante a ditadura militar. Mas isso é possível hoje? É, mas não é tão comum, sim, porque você tem que ter muito contato, inclusive até contato político, para conseguir mobilizar todo o Congresso para criar uma lei perdoando você, né? Isso é chamado de anistia. Tem alguns crimes que não admitem essa anistia. E aí é sobre esses que a gente está falando. Perdão e a situação da graça e indulto é da mesma coisa, tá bom? A graça e o indulto é concedido pelo presidente da República. Aí o que acontece, professor? A graça é como se ela fosse de natureza pessoal. Ela afeta uma pessoa específica, não vai afetar todo mundo que praticou aquela infração. Pelo contrário, não, eu vou perdoar o fulano. Recentemente que eu digo, né, ainda lá na época do governo do ex-presidente, do primeiro governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, se você observar, o ex-presidente, na época ex-presidente, concedeu, mas na época do fato era presidente, né? Então, não vou confundir você. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi lá e perdoou um deputado federal, se não me engano, Daniel Silveira, por ter, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de determinados crimes. Aí então, foi lá o presidente da República, ó, e meteu lá um benefício chamado de indulto. Professor, o indulto é o quê? É um perdão também. Então, graça, indulto, enfim, perdão. Só que tem alguns crimes, só para fechar aqui com vocês, tem alguns crimes que não admitem, ou seja, são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Ou seja, ainda que o Congresso quisesse, ainda que o presidente da República quisesse, mas ele não vai poder perdoar aquela pessoa por ter praticado o crime. Porque tem alguns crimes, por ser denominados crimes mais graves, vamos dizer assim, esses crimes são insuscetíveis, ou seja, não tem perdão. Professor, tudo certo, eu entendi. Mas vamos lá, o que a Constituição Federal diz? Ó, vamos olhar o que a Constituição fala. A Constituição ela fala o seguinte: a Constituição ela veda a concessão da graça e anistia, quando se está falando, por exemplo, da tortura, de crimes hediondos e tudo mais. Então, observe bem. A Constituição Federal, inclusive, é lá no artigo 5º, inciso 43, ela veda, ou seja, a concessão da graça e da anistia, só que ela não fala do indulto. A lei de crimes hediondos, quando você pega a lei de crimes hediondos, ele fala o seguinte, ó, que se o indivíduo for condenado por algum crime, esse crime for considerado hediondo, ele não vai ter direito à graça, anistia e indulto. Beleza, a lei de tortura, ela veda a concessão de quê? De graça e anistia, mas ela não menciona nada de quê? Do indulto. Aí fica sempre aquela pergunta, peraí, e agora, o que eu vou pensar? Essa situação do tal do indulto, que é isso aqui, ó. O indulto também é um perdão também. Inclusive, eu dei o exemplo de um indulto que foi concedido aí a um deputado. Eu falei pra você, tá bom? Foi na época ainda que o Bolsonaro era presidente. Mas enfim, tá aqui na tela pra vocês. Se perguntou na hora da prova assim, para aí, os crimes de tortura, o indivíduo tem direito, tá, a receber o benefício do indulto? E aí você vai lembrar o quê? Que o STJ já pacificou o entendimento de que não cabe também um indulto, apesar de não possuir vedação expressa. Significa dizer o quê? Significa que se na sua prova cair perguntando, candidato, determinado indivíduo, vamos imaginar que o professor Caldeira foi condenado pelo crime de tortura, tá? É só um exemplo, claro. Não vou citar você, eu tô citando eu. O professor Caldeira foi condenado pelo crime de tortura. E aí pode o presidente da República, por exemplo, me perdoar? Ou seja, meter um decreto lá me perdoando, ou seja, eu estou utilizando o benefício do indulto lá com base no artigo 84 da Constituição, porque ó, lá no artigo 84 que fala que o presidente da República vai conceder esse indulto, essa graça e indulto, ele foi lá e concedeu o indulto. Ele pode me dar esse perdão, chamado de indulto, e eu não mais ser punido pelo crime, professor? Não pode.
Por que que não pode? Porque o STJ já falou que crime de tortura não pode ser perdoado por meio do indulto, nem da graça, e nem tampouco da anistia. O STJ mencionou somente a questão do indulto, por quê? Porque falando da graça e da anistia já estava previsto na lei, e já estava inclusive previsto na Constituição Federal também. E eu até, inclusive, citei também, quando eu gravo a aula da Lei de Crimes Hediondos, eu cito essa situação. O STJ, da mesma forma, falou que, embora a Constituição Federal não fale na expressão indulto, só fale a Lei de Crimes Hediondos, também vai vedar tranquilamente. O indivíduo que praticou o crime de hediondo também não tem direito ao benefício do indulto. Então, ó, crime de hediondo, tortura, não tem. Sacou? Tráfico ilícito entorpecente, terrorismo, também não tem. Beleza, professor, tudo certo. Já entendi essa parte aqui. Então, se cair na minha prova, eu quis só mostrar essa divergência para vocês aqui. Tudo bem? É porque é lá no parágrafo 6 que cita isso. Aí, inclusive, eu já aproveito a oportunidade para tratar também com você o que diz o parágrafo 6 completo. Ó. O parágrafo 6 ele fala que o crime de tortura é o quê? Inafiançável. Então, guarda essa informação na hora da prova, por quê? Professor, porque na hora da prova o examinador tem um hábito de confundir você. Falar o seguinte: crime de tortura não admite liberdade provisória. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Ó, todos os crimes admitem liberdade provisória. É importante você lembrar disso. Não existe um crime hoje que o indivíduo, de alguma forma, é claro, né? Tô extremando aqui, mas enfim, vamos falar só da tortura. Se eventualmente na sua prova falar assim, ó, não cabe liberdade provisória no crime de tortura, tá errado. O que o tortura é inafiançável. Tá? E tem que lembrar de uma coisa, nem todo tipo de tortura não. Tem que analisar com calma esse negócio aí, porque tem uma situação lá da tortura por omissão. É importante, tem decisões, tem doutrina nesse sentido, mas é bacana demais você lembrar disso que eu tô te falando, que quando se falar da tortura, a tortura é inafiançável. Mas não significa que uma pessoa presa preventivamente por tortura não possa sair antes de ser condenada ou absolvida. É claro que pode. Só que o pedido que o advogado tem que fazer é um pedido de liberdade provisória. Só que é um pedido de liberdade provisória sem fiança, porque não existe fiança para o crime de tortura. Deu certo? Professor, tudo certo, na ponta da língua. Um outro ponto que muita gente não trata na lei de tortura, na verdade nem estuda, é o chamado livramento condicional. Livramento condicional tá onde, professor? Tá lá no artigo 83 do Código Penal, não tá na lei de tortura. Aí quando você pega os requisitos para que o indivíduo ganhe esse benefício chamado de livramento condicional, é benefícios mais tranquilos. Porém, observe só, quando se trata da lei de tortura, ou pelo menos quando se trata de crime de tortura, o requisito é um pouco mais forte. O camarada tem que cumprir mais tempo da pena. Ó. Observe o que diz o artigo 83. Ó. Exige o cumprimento de mais de 2/3 da pena, sendo vedada a concessão do livramento condicional ao reincidente específico. E aí, vamos lá. Qual é os crimes que tem, obviamente, aí, que cumprir 2/3? Ó, vamos lá. Inciso 5. Ó, cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito entorpecente e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico. Então pode ser, ó a dica que eu dou para você agora, ó, na maioria dos editais não vem assim, mas pode ser que o examinador tente confundir você. Se no seu edital tiver o código, tiver o estudo do Código Penal também, e essa parte das penas, inclusive que entra lá o livramento condicional, suspensão condicional da pena e tudo mais. Se entrar essa parte dentro do seu conteúdo programático do edital, o examinador pode confundir você. Ele pode falar o seguinte, ó, considerando as disposições do Código Penal e da Lei 9.455 de 97, assinale a alternativa correta que apresenta o requisito básico para que o indivíduo ganhe a concessão, que o indivíduo condenado por tortura ganhe o benefício do livramento condicional. E aí você vai tentar procurar na sua cabeça, na lei de tortura, onde é que você leu sobre isso, você não vai encontrar. Porque quando você lê a lei de tortura, ela não fala nada sobre a questão do livramento condicional. Você tem que ir lá no Código Penal, no artigo 83, e aí você vai ver que quando se tratar de crime de tortura, para que o indivíduo ganhe o benefício do livramento condicional, ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena. E detalhe, ele não pode ser reincidente específico. Tem que tomar cuidado para não fazer esse choque aí, essa conjugação. Às vezes o examinador conjuga duas matérias, mas é claro, as duas têm que estar no seu edital, e aí você acaba sendo pego de surpresa. Beleza, professor? Tá sucesso até aqui. Vamos dar continuidade então. Depois dessa parte, a gente vem para progressão de regime. Vamos falar de progressão de regime, depois cumprimento de pena, se é ou não imprescritível. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso. Beleza? Processo de julgamento, a gente começa a falar de outras coisas. Vamos lá. Dando continuidade aqui, veja. Quando a gente fala da progressão de regime, é o indivíduo condenado pelo crime de tortura. Como é que funciona isso? E detalhe, aqui eu chamo a sua atenção mais uma vez. Na lei de tortura não fala de progressão de regime. Ah, professor, beleza. Onde é que fala? Fala na LEP, na Lei de Execução Penal. Aí, então, para quem vai fazer, por exemplo, concurso de Polícia Penal, tem que ficar muito atento. Não só concurso de Polícia Penal, ultimamente a LEP está caindo para concurso de Polícia Civil, está caindo para concurso de Guarda Municipal, né, nossa futura Polícia Municipal aí. Então tem que ficar ali, independente do concurso, você tem que ficar ali, atento com relação a isso. Falou de progressão de regime. O que é a progressão de regime? É o tempo que o indivíduo vai passar em cada regime.
Nós temos hoje no Brasil o regime fechado, semiaberto e aberto. Quando o indivíduo começa a cumprir a pena, via de regra, ele começa ali no semiaberto ou no fechado, né? Condenações superiores a 8 anos, né? Cumprimento de pena, com pena máxima superior a 8 anos, né? Começou a cumprir a pena. Foi condenado a quanto? Não, 8 anos e 1 dia. Ou, a partir disso aí, a regra é que ele comece a cumprir a pena no regime fechado. Só que depois de um tempo no regime fechado, ele vai para o semiaberto. Depois de um tempo no semiaberto, ele vai para o regime aberto e assim ele ganha liberdade. É mais ou menos assim que funciona. Essa é a ideia da ressocialização. O indivíduo entrar perigoso e sair menos perigoso. Claro que isso eu estou falando é teoria. Uma coisa é teoria, outra coisa é a prática, como diz o professor Natanael. Beleza, professor? Antigamente, ouçam o que o professor Caldeira está falando para vocês. Porque é provável que você encontre questões nos sites de resolução de questões que fale numa situação de 2/5 da pena, 3/5 da pena. Isso aí era antes do pacote anticrime. Veja, eu estou gravando essa aula quase 7, 8 anos depois do pacote anticrime. Mas ainda assim é comum achar essas questões antigas. Ou seja, questões antes de 2019. Até 2019, o indivíduo que fosse condenado pelo crime de tortura, ele, digamos que se ele começasse a cumprir a pena no regime fechado, ele só teria direito de progredir para o semiaberto depois de cumprimento de 2/5 da pena. Isso era antes de 2019. Por que 2/5, professor? A lei de tortura falava isso? Não, a lei de tortura não falava isso. Mas é porque a tortura ela é equiparada a hediondo. Aí lá na lei dos crimes hediondos tinha essa previsão de que o indivíduo, veja que loucura, ó, você lia a lei de tortura, você tinha que ir lá na lei de crimes hediondos para entender quanto tempo de pena a pessoa tinha que cumprir para então ganhar a progressão de regime. Era assim, era. Mas aí, em 2019, veio uma lei, que é a Lei 13.964, denominada Pacote Anticrime, né? Veio ainda na época que o Bolsonaro era presidente, e fez o quê, professor? Alterou. Essa questão de progressão de regime agora não é mais lá na Lei de Crimes Hediondos também. Ainda que o crime seja hediondo ou equiparado a hediondo, como é o caso de tortura. Agora, essa questão de progressão de regime é onde, ó, lá na LEP, Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, que cai demais da conta quando se trata de concurso de polícia penal. Beleza, e como é que é essa progressão de regime? O camarada foi condenado por tortura, foi condenado por crime hediondo, enfim, ou equiparado a hediondo como é a tortura. Como é que funciona? Tá aí, ó. Eu trouxe lá o artigo 112 da LEP aqui para nossa aula para você entender. O que acontece? O indivíduo tem que cumprir 40% da pena se o apenado for o quê? Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Ué, professor, mas que não falou de tortura. Pois é, mas a tortura ela é o quê? Equiparada a hediondo. Isso é se ele for o quê? Primário. Porque se ele for reincidente, veja só aqui, ó. Se ele for um camarada. Aliás, depois a gente vai ver o reincidente cá embaixo, né? Mas enfim, depois é mais grave. Ele tem que cumprir 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado, inclusive, o livramento condicional. Então, mais uma vez, a expressão aqui, ó, hediondo ou equiparado, entra tortura. Agora você imagina um camarada pratica tortura qualificada pela morte. Como é que funciona a progressão de regime dele? Tá na lei de tortura? Não, você tem que vir aqui no artigo 112 da LEP e pegar essa parte de 50%. Então, camarada, imagine um funcionário público, ele torturou uma pessoa e essa pessoa morreu. Então ele vai responder por tortura, se o dolo dele era torturar, ele vai responder por tortura qualificada pela morte. Então nós estamos diante de um crime equiparado hediondo com resultado morte. Ele vai começar, digamos que, cumprir a pena dele do regime fechado. Quanto tempo depois ele vai ganhar a progressão de regime para o semiaberto? Depois que ele cumprir 50% da pena. Aí agora vem mais, ó. Ele tem que cumprir 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. O camarada já praticou tortura uma vez e está sendo reincidente na tortura. Aí, meu amigo, independente de ser com resultado morte ou não, você tem que cumprir mais de 60% da pena, ou seja, mais da metade da pena. E por último, nós temos aqui o requisito de 70% da pena. Se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Beleza, aqui é o requisito, aqui é a progressão de regime no caso de tortura. Só lembrando que esse trechinho da aula aqui que eu estou mostrando agora para você não vale apenas para tortura, vale para o tráfico ilícito entorpecente, tráfico de drogas, que está escrito lá na lei 11.343 de 2006, vale para terrorismo, vale para tortura, que é o caso em questão, e vale para os crimes hediondos como um todo, porque os crimes hediondos estão lá na lei 8.072/90. Pessoal, tudo certo, já entendi essa parte da progressão de regime. Agora a gente vai evoluir um pouco mais o nosso raciocínio e a gente vai falar agora do regime inicial de cumprimento de pena. Porque o tempo inteiro o senhor vem falando pra gente assim, ó, se ele começar a cumprir no fechado, se ele começar a cumprir no fechado. Só que eu li na lei de tortura, e olha o que tem na lei de tortura. Se o condenado, olha, o condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado.
Poxa, professor, mas aí agora o negócio fudeu todo com a minha cabeça, porque como assim ele vai começar no regime fechado? Então significa que o camarada que foi condenado pelo crime de tortura já começa a cumprir a pena no fechado? Pois é, essa é a previsão da lei. Só que é muito importante você ficar atento. A jurisprudência, né, até a doutrina também já entendeu que esse dispositivo ele é inconstitucional. Por quê? Porque você não pode simplesmente olhar para uma lei e falar, ó, esse crime aqui, se for condenado por ele, independente da quantidade de pena, o indivíduo já começa a cumprir no regime fechado. Segundo a doutrina e parte da jurisprudência, esse dispositivo ele é inconstitucional. Só que a gente tem decisão da primeira turma do STF falando que não, falando que pode sim. Então, a minha dica para você é que isso aí nem vai cair na prova, né? Mas se eventualmente cair, eu vou indicar o que você vai fazer. O que acontece, ó? Veja, até deixei anotado para você, ó. A despeito do artigo 1º, parágrafo 7º da Lei 9.455, que é a Lei de Tortura, também não é, ó, veja, também não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no regime fechado. E aí a gente tem aqui, inclusive, ó, informativo 540 do STJ, né? Claro que no julgamento do HC 286.925 não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Só que aí vem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e fala o quê? Ó, vem entendendo que o condenado por crime de tortura deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado nos termos do parágrafo 7 do artigo 1º. Aí você deve estar me perguntando, o que eu levo para a prova? Você leva o seguinte, que a ideia é que esse dispositivo, esse parágrafo 7º do artigo 1º, ele é inconstitucional, ou seja, ele fere a Constituição Federal, por quê? Porque, na verdade, a gente não pode, de alguma forma, deixar a cargo do juiz se o indivíduo vai ou não começar a cumprir a pena em regime fechado. Ele tem que analisar com base em requisitos lá do Código Penal. Só que tem um detalhe. O que eu percebi? Eu percebi que quando se trata de tortura praticada por funcionário público, a regra geral é que tanto o STF quanto o STJ quer que o cara comece em regime fechado, para servir de exemplo, ter uma punição, inclusive se baseando até mesmo em normas internacionais que tem a ideia de que o crime de tortura ele serve para amedrontar quem? Os agentes estatais, ou seja, aqueles que agem em nome do Estado, ou seja, os funcionários públicos, sobretudo quem está nas carreiras policiais, entendeu? Polícia Municipal, que é a guarda, né? Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e por aí vai. Agora, quando se trata, veja que interessante, agora quando se trata, às vezes, de uma pessoa comum que não é agente do Estado, aí eles trazem uma ideia, não. Tortura não tem que começar em regime fechado. É mais ou menos isso. Na verdade, isso aqui foi só uma crítica básica, né? Que não vai acrescentar em nada, eu penso que para os nossos estudos. Eu só penso que você tem que ir agora para essa parte aqui, ó. O crime de tortura, ele é imprescritível? É sim ou não? Professor, o que seria imprescrição? Imprescrição é o seguinte, veja. Quando a gente fala que um crime ele é imprescritível, significa que o Estado não perde o direito de punir. Pode passar os anos que for, o Estado sempre vai ter direito de punir a pessoa. Nós temos na Constituição Federal, estou dizendo na Constituição Federal, nós temos lá, atualmente, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos lá 2 crimes imprescritíveis: o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Então, veja, uma pessoa que praticou o crime de racismo pode passar 1, 2, 20 ou 50 anos. No dia que o Estado achar ela, ele vai ser punido. Por quê? Porque o crime de racismo ele é imprescritível. Agora, o restante dos crimes, né, fora também, é claro, a ação de grupos armados, são prescritíveis. O Estado tem um tempo para te punir. Se o Estado não te punir naquele período, o Estado perde esse direito. Aí a gente chama isso de prescrição. Acabou. A perda da pretensão punitiva ou perda da pretensão executória, no caso de uma sentença transitada em julgado. Mas a ideia é que os crimes são prescritivos. Professor, quanto tempo cada crime prescreve? Depende da pena máxima aplicada ou da pena máxima em abstrato previsto. Essa regra você estuda lá no artigo 109 do Código Penal. Se você quiser, por curiosidade, não é o tema da aula, mas você vai lá no artigo 109 do Código Penal, que lá vai falar qual é o tempo, entendeu? É regulado, lá, a regra de lá é regulada pela pena máxima prevista para o crime. Aí você vai perceber lá, ó, que quanto maior é a pena máxima do crime, maior é o tempo para que o Estado tem para te punir. A ideia é essa. Mas a tortura, é importante você lembrar que, segundo a legislação brasileira, a tortura ela é prescritível, ou seja, ela tem um prazo. Para você saber, não, eu quero saber, eu pratiquei um crime de tortura. Aí eu quero saber quanto tempo o Estado tem para me punir. Quanto tempo o Estado vou estar à disposição do Estado para isso. Professor, onde é que eu faço isso? Você olha a pena máxima desse crime e depois você compara ele com o artigo 109. Aí você já vai ter o cálculo, o número exato ali de quantidade de anos que o Estado tem para punir você. Porque às vezes você pensa que o Estado esqueceu e o Estado não está esquecendo. Vai vir na hora certa. Né? Tomara que não, né, professor? Beleza. Agora tem um detalhe. Normas internacionais, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho. Dá certo, né? Ótimo. Ó, normas internacionais fala que a tortura seria imprescritível.
Tem alguns dispositivos aí que mas a tortura é imprescritível, etc, porque tem muita gente foi torturada, Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda. Pois é, mas aqui no Brasil não é. No Brasil a tortura tem prescrição, tem prazo para que o Estado possa punir uma pessoa. Só que aí você não pode confundir isso com uma outra situação de indenização, tá? O STJ, por meio do informativo 523, vou deixar anotado para você aqui, tá? Por meio do informativo 523, ele decidiu que as ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de torturas ocorridos durante o regime militar, né, durante a ditadura militar, tá, de exceção são o quê? Imprescritíveis. Não se aplica o prazo prescricional, né, previsto no artigo 1º lá do decreto 20.910, lá de 1932. Aí o que você tem que deixar claro? Eu deixei até a observação aí embaixo, ó. Não confundiu com o crime de tortura. As ações de indenização por danos morais que são imprescritíveis. Professor, como assim? Quando a gente estuda em direito administrativo, não sei se você já assistiu essa aula comigo, mas em direito administrativo, quando a gente estuda um assunto chamado de responsabilidade civil do Estado, que é, obviamente, né, o que o Estado tem que pagar ali, uma indenização, seja por dano moral ou material, é danos decorrentes da ação estatal, né, o Estado, de alguma forma, influenciou em ou seja, teve uma conduta, a gente tem várias teorias lá, mas enfim, aí o Estado deu causa a determinado dano, seja dano moral ou material. Aí, obviamente, o particular, ele tem direito de ser indenizado, seja um dano moral ou um dano material. Só que existe um prazo para isso, tem um prazo prescricional para essa indenização. Esse prazo é de 5 anos. Esse prazo está previsto aqui, ó, nesse decreto 20.910, lá de 1932. Beleza, professor. Só que você não pode confundir que durante os crimes, melhor dizendo, as ações de indenização, pessoas que buscam indenização por ter sido torturadas, enfim, por ter sofrido consequências, por ter sofrido danos durante o regime militar, essas pessoas elas podem entrar a qualquer tempo. Não tem esse prazo prescricional, mas é com relação a essa indenização, não é com relação ao crime em si, é com relação a uma indenização. Então, na sua prova de direito administrativo, quando se trata do assunto responsabilidade civil do Estado, pode acontecer, quando eu ministro essa aula de responsabilidade civil do Estado, eu falo sobre isso. Eu deixo bem claro isso, eu falo assim, olha, é importante vocês entenderem que o prazo prescricional dessas ações é de 5 anos. Mas isso é lá, direito administrativo. Eu falei, esse prazo é de 5 anos, mas quando se tratar de ações de indenização de pessoas que foram vítimas durante o regime militar, foram vítimas das ações estatais, que foram de vários tipos de tortura, enfim, nesse caso, vejam só, nesse caso é imprescritível, a pessoa pode entrar hoje se ela quiser, por mais que passou-se aí mais de 60 anos, né? Batendo 60, né? 60 e poucos anos, 50 e poucos anos. Por mais que tenha passado mais de 50 anos. Mesmo assim pode, mas é as ações de indenização que busca a responsabilidade civil do Estado e não o crime de tortura em si. O crime de tortura em si, ele é prescritível. Professor, tudo certo. Gastou uns minutinhos para falar sobre isso aí, fez um paralelo com o direito administrativo, mas eu já entendi. Agora, a gente tem aqui a competência para julgamento. Professor, como assim competência para julgamento? É se perguntar para você, quem é que vai julgar, processar e julgar a prática do crime de tortura? É a justiça comum ou é a justiça federal? Você vai lembrar o quê? Que a regra é o quê? Da justiça comum. Em regra, inclusive, é da justiça comum estadual. Aqui, ó. Não tem uma justiça específica. Quando eu falo justiça comum e federal, tá até confundido, na verdade. Justiça estadual e federal, que na verdade seria ali uma antagônica da outra. Mas enfim. Quando você fala justiça comum, significa que não tem uma corte específica, não tem um tribunal específico, não tem uma vara específica para julgar só crime de tortura, como você tem, por exemplo, crime militar. Ah, não, crime militar é isso. Ah, não, crime eleitoral é isso. Não, aqui não. Crime de tortura é competência da justiça comum. E, inclusive, como de regra, é competência da justiça comum estadual, exceto, né, se a prática do delito, né, causar violação a algum bem, interesse ou serviço da União, ou suas entidades autárquicas, né, ou empresas públicas, na forma do artigo 109, inciso 4, da Constituição Federal. E, inclusive, eu trouxe até um informativo aqui do STJ para vocês, ó, que é um informativo 549, que decidiu que o crime de tortura praticado contra um brasileiro, ou seja, lá no exterior, né, trata-se de posse de extraterritorialidade, né, e depois a gente vai ver, inclusive, sobre essa territorialidade. No Brasil, né, a competência para julgar será de quem? Da justiça estadual. O fato de o crime de tortura praticado contra brasileiro ter ocorrido no exterior não torna, por si só, a competência da Justiça Federal para processar e julgar os agentes estrangeiros, ou seja, os indivíduos que praticaram. Isso porque a situação não se enquadra, a princípio, em nenhuma hipótese lá do artigo 109. Isso aí pode cair para você lá na frente. Por isso que eu coloquei estudaremos adiante, porque se isso estiver no seu edital, a gente vai bater esse tópico também, falando aí da extraterritorialidade. Então é só para você lembrar, basicamente. Veja,
Caiu na sua prova perguntando, um crime de tortura foi praticado, por exemplo, no Chile. Foi praticado um crime de tortura contra um brasileiro. Aí vamos imaginar que seja uma hipótese de extraterritorialidade, aí o Brasil, que esse camarada acaba vindo para o Brasil vai aplicar a lei brasileira naqueles chilenos que praticaram a tortura contra o brasileiro. Aí, nesse caso, qual que é a justiça? É a justiça estadual ou a justiça federal? Aí você vai lembrar que é o quê? A justiça estadual, seguindo aí os ditames do informativo 549 do STJ. Então, aí, nesse caso, competência será da justiça estadual. Outra situação interessante, que já teve jurisprudência também no seguinte sentido, falando assim, para aí, em caso dessa situação aí de tortura, quando é que a competência vai ser da justiça federal e não da justiça estadual? Você pode pegar um exemplo básico, como já decidiu a jurisprudência, de crime de tortura praticado em lugar sobre a administração federal. Aí, nesse caso, né, a gente pega aí competência da Justiça Federal. Professor, tudo certo, já entendi aqui. Agora, efeitos da condenação antes da gente entrar na letra da lei. A letra da lei, rapidinho. Quais são os efeitos da condenação? Vamos lá para o parágrafo 5º. O parágrafo 5º da lei de tortura, ele fala o seguinte, ó. A condenação acarretará perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esses aqui são os efeitos. Então, uma pessoa que foi condenada pelo crime de tortura, ele já tem que ser condenado sabendo dessa hipótese, né? Ele já tem que estudar antes para não cometer o erro, né, professor? É isso mesmo, tá? Então, veja, ele vai ter, ó, se ele for condenado pelo crime de tortura, ele vai ter a perda do cargo, da função ou emprego público. E, inclusive, ser interditado para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Porque, às vezes, quem está estudando, igual o seu caso, por exemplo, está estudando, está se dedicando, né? Então não vamos vacilar e praticar tortura, porque você já sabe que vai acontecer isso aqui com você, se você for condenado, ó. Vai acontecer isso, ó. E daqui a pouco você vai ver que esse efeito aqui é o quê? Automático. Embora existe um silêncio na lei de tortura, não fala se o efeito é automático, mas a jurisprudência já decidiu, de forma majoritária, que esse silêncio aí é eloquente, né? Trata-se, inclusive, de uma hipótese de quê, professor? De efeito automático. Então, veja, você vai perder o seu cargo. Só que o pior não é isso, porque às vezes você perde o cargo, aí você fala assim, não, eu estudei para um concurso, passei em um, vou passar em outro. O problema é isso aqui, ó, você vai ficar interditado para exercer, ó, para o seu exercício, pelo quê? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, fui condenado a 8 anos, vai ficar 16 anos. Professor, aí é pedreira, né? Aí é pedreira. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre esses efeitos. O que acontece? Tem uma natureza jurídica. Esses efeitos aí são efeitos de natureza administrativa. Portanto, são efeitos extrapenais. Aí nós temos, ó, a perda do cargo e a inabilitação, né, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tome muito cuidado. Eu coloquei a expressão dobro em maiúsculo para chamar a sua atenção. Cuidado mesmo. Essa expressão dobro aqui cai demais, ó. Às vezes fala só de metade. Não, fala um monte de coisa aqui. Ou triplo e por aí vai. Caiu na sua prova perguntando, candidato, assinar a alternativa correta acerca dos efeitos da condenação do crime de tortura. Se caiu na alternativa lá falando que o indivíduo condenado pela tortura, ele vai ficar inabilitado para o exercício da função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá correto. Agora, se falar do triplo, tá errado. Professor, tudo certo. Agora, outra situação. Esse efeito aí, esses efeitos, trata-se de efeito automático ou depende de decisão motivada do juiz? O juiz precisa mencionar isso na sentença ou não precisa? Qual que é a regra? A regra geral, o artigo 92, parágrafo único lá do Código Penal, diz que a perda do cargo, emprego ou função é um efeito extrapenal não automático. Então o juiz precisa o quê? Se manifestar. O juiz precisa falar, não, além da condenação, eu vou, inclusive, fundamentar aqui e vou querer a perda da função pública desse indivíduo, desse policial, enfim, desse funcionário público. A lei de tortura em si, veja que eu fiz um paralelo. Eu peguei o artigo 92 do Código Penal, quando ele fala sobre os efeitos genéricos da condenação, e a gente pega aqui agora, inclusive, a lei 9.455, que é a lei de tortura. E a lei fala o quê? Não fala nada. Ela só fala que a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ele só falou isso, não falou se é automático ou se não é. Aí tem duas correntes. Tem uma primeira corrente que fala que o silêncio ele não é eloquente, ou seja, esse silêncio não significa que é automático. E aí deve ser aplicada a regra geral do Código Penal. Então tem uma primeira corrente que fala isso. Não, a gente não pode fazer uma analogia, inclusive uma analogia mal amparada, uma analogia que vai prejudicar o réu. O juiz tem que mencionar na sentença. Só que aí vem uma segunda corrente doutrinária, inclusive defendida pelos tribunais, inclusive pelo STJ, que se o indivíduo for condenado pela tortura, a perca da função, a perda do cargo público é o quê? É um efeito automático da condenação. Então, isso você tem que levar para sua prova, beleza? Porque se a gente fosse aplicar o Código Penal, a regra geral lá do Código Penal,
não seria efeito automático, mas infelizmente não se aplica o Código Penal. Nesse caso aqui vai aplicar a doutrina majoritária, a corrente majoritária, na verdade, defendida pela doutrina e jurisprudência. Beleza, professor? Tudo certo. Já consegui entender tudo, tá na ponta da língua. Se você já conseguiu entender, agora a gente passa a analisar os crimes em espécie. Agora a gente chega na parte mais fácil. Essa parte mais fácil, que eu sempre digo, é a parte que você consegue estudar tranquilamente sozinho. Mas eu vou ler junto contigo aqui vários dispositivos, já trabalhei, vários parágrafos, efeito da condenação. Ó, parágrafo 5º, 6º, 7º, tudo nós já trabalhamos. Só que agora eu vou trazer para você aquela parte que você consegue ler sozinho, mas eu vou trazer algumas expressões doutrinárias para que você consiga entender melhor o que significa cada um, beleza? Agora a gente vai de fato para o crime de tortura. Agora você vai entender quando é que ocorre o crime de tortura. Mas é uma parte mais fácil. Como eu disse, você tem que ler bastante, várias vezes. O que eu te ensinei até aqui é umas coisas que, no meu ponto de vista, exigem um pouco mais de raciocínio, que você pega aqui a ajuda do professor. De agora para frente, o que eu vou ler, se você pausar essa aula agora, você consegue acertar a questão de prova. Porque o que eu te falei é a parte mais difícil. Agora a gente chega na parte mais fácil. Qual que é a parte mais fácil? Vamos lá. O que constitui tortura? Tá aí na tela para você. Já deixei até anotado, ó. Constitui crime de tortura. Aí vem lá, ó. Primeira hipótese, tá aqui, ó. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Esse constrangimento aqui, ó, significa obrigar a pessoa a fazer alguma coisa ou não fazer, tolher, tirar a liberdade da pessoa, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Ou seja, onde entra aqui a parte da tortura psicológica, tudo bem? Causando sofrimento físico e mental. Beleza, professor, mas isso aí tá bem genérico. Toda vez que eu constranger alguém com emprego de sofrimento de violência ou grave ameaça, causando um sofrimento físico ou mental, vou responder por tortura? Não. Você só vai responder se você tiver essas finalidades aqui, ó. Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa tortura aqui ela é chamada de tortura prova, pela doutrina é chamada de tortura prova ou tortura confissão, ou também chamada de tortura persecutória. Aqui, o objetivo do agente do Estado, por exemplo, não precisa ser um agente do Estado, mas imagine um policial que de alguma forma vai torturar uma pessoa, né, seja com emprego de violência ou de grave ameaça, com o intuito de obter alguma informação, uma declaração, ou até mesmo uma confissão da vítima, uma confissão dessa pessoa que agora é vítima, né, ou de uma terceira pessoa, porque pode ser que você torture um querendo a confissão do outro, dá certo também, não dá? Dá certo para ser crime de tortura, beleza? Aí nós temos a chamada tortura prova, também chamada de tortura confissão ou de tortura persecução. Só que nós temos outro tipo de tortura que é chamada de tortura crime. O que é a tortura crime? É quando você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, para quê? Para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Também constitui tortura. Depois, professor, nós temos a chamada tortura preconceito, também chamada de tortura discriminação, que é essa daqui, ó, quando o indivíduo ele submete uma pessoa a constrangimento físico, a um constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, com o intuito de quê? Em razão de discriminação racial ou religiosa. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as questões de prova falam com o objetivo, por exemplo, de orientação sexual. Não está falando aqui em discriminação sexual com relação a essa questão de gênero. Está falando discriminação racial ou religiosa. Aí por isso que é chamada de tortura preconceito ou tortura discriminação. Nós temos ainda a chamada tortura castigo, que está lá no inciso 2. A tortura castigo, ela diz o seguinte, é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, com intenso, guarde essa palavrinha aqui, ó, vai ser útil pra gente, ó, com intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa tortura é da chamada de tortura castigo. Cai demais em prova e aí vai perguntar qual que é o nome, você marca tortura castigo. A pena para qualquer tipo de tortura desse aqui que eu citei para vocês é uma reclusão de 2 a 8 anos. Deixei uma observação muito importante, tome muito cuidado para que você não confunda a chamada tortura-castigo, essa daqui, com o crime de maus tratos, que está lá no artigo 136 do Código Penal. Lá no artigo 136 do Código Penal fala do maus tratos, e detalhe, no crime de maus tratos não tem essa elementar intenso sofrimento. Tá? Lá fala de sofrimento físico ou mental, mas não fala de intenso. Então esse intenso é um elementar que vai ajudar você a diferenciar o crime de tortura. Essa aí do inciso 2 é chamada tortura-castigo com crime de maus tratos. Outra coisa, o objetivo aqui do indivíduo da tortura é aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. Lá não. Lá no crime de maus tratos, o objetivo é o quê, professor? O objetivo do indivíduo é o quê? É a situação da intenção dele é de educar. A situação é o quê? Educação, ensino,
pessoa que está submetida a um tipo de tratamento ou algo nesse sentido. Aqui não. Aqui é uma pessoa que está submetida à guarda, poder, autoridade, que pode ser um preso, pode ser uma pessoa mantida numa situação de uma medida de segurança e por aí vai. Esse tipo de tortura ia chamar de tortura-castigo. Evoluindo um pouco mais agora nos crimes em espécie, nós temos aqui o parágrafo 1º para falar da chamada tortura contra preso ou sob medida de segurança. Diz o seguinte, que na mesma pena incorre, ou seja, qual que é a mesma pena? Essa pena aqui, ó, de reclusão de 2 a 8 anos. Na mesma pena, deixa eu botar um pouquinho, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa, olha aqui, ó, submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tem que tomar muito cuidado para também não praticar esse tipo de tortura e principalmente, né, que é o nosso objetivo, não errar a questão na hora da prova. No parágrafo 2º, nós temos a chamada e famosa tortura por omissão. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de deixa o professor voltar aqui um pouquinho. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aí na tela para você. Pronto, eu voltei demais. Não, tá certo. Beleza. De 1 a 4 anos. Essa aqui é a chamada tortura por omissão e essa, inclusive, é importante você lembrar que ela não é equiparada à hediondo, beleza? Ótimo, professor. Aí a gente tem a chamada tortura qualificada e depois nós temos os casos de aumento de pena. Quando é que eu tenho a tortura qualificada? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta em morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. E é importante lembrar que se a tortura resulta em morte, você sabe que a progressão de regime é diferente, não sabe? Progressão de regime, no caso de tortura, que resulta em morte, você sabe que tem um acréscimo lá, não é mais aquele 40%, salvo engano é 50% ou é 60%. Acho que é 50%, se tiver resultado morte, tá bom? Na progressão de regime. Aqui nós temos a chamada tortura qualificada. E é muito importante você fazer aquela observação que eu sempre faço quando eu ministro aula lá do direito penal, do Código Penal. É importante que você não confunda a tortura qualificada pela morte com o homicídio qualificado pela tortura. Na tortura qualificada pela morte, o objetivo do indivíduo é torturar. É o que está aqui no parágrafo 3º. Deu observada? Ele diz que se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é uma reclusão de 4 a 16, beleza. Mas se resulta em morte, essa morte na tortura é uma morte culposa. A pessoa não quer matar, ela quer torturar. O agente delituoso, o criminoso, o algoz, ou como eu chamo, o espírito de porco, ele não está querendo matar a pessoa, ele está querendo torturar. Só que a pessoa não resistiu e morreu. Aí ele responde por homicídio? Não. Ele responde por tortura qualificada pela morte, que a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. Agora, se ele queria matar e ele apenas usou a tortura para chegar naquele resultado, aí nós temos o homicídio qualificado pela tortura. Está lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Deu certo? Ótimo, professor. Para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem as causas de aumento de pena no crime de tortura. É importante você decorar essas causas porque cai em prova. Isso aqui é um dos pontos que mais cai em prova aqui, ó, entre o parágrafo 3º e 4º. A pena vai ser aumentada o quê? De 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 3. Se é cometido mediante sequestro. Essas são as hipóteses. Tome muito cuidado para não errar na hora da prova ou ser pego de surpresa. No mais é isso, meus queridos. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Eu até iria fazer 2 blocos de aula com vocês, mas eu vim fechar um bloco só que a gente pegava um único raciocínio. Muito obrigado pela sua presença e paciência aí do outro lado. Como eu já disse, beijo para quem for de beijo, abraço quem for de abraço e até a nossa próxima oportunidade. Não deixe de ler a letra da lei e principalmente de responder questões acerca desse assunto. Fui.